Salve, paz e bem, meu povo! Chegamos à última etapa do Apocalipse. Nem eu imaginava, padre, que nós iríamos alongar-nos tanto, viu? Isso o senhor gostou, tá? E depois disso tudo, nem que nós conseguiríamos concluir. Concluir. Né? Bom, estamos iniciando a sétima parte, sétimo episódio. Vamos ver quantas partes terão esse episódio. Porque aqui, olha só, condenação da prostituta e triunfo da esposa. Aqui nós estamos no capítulo 16, versículo 17, até o 22, 5. Ou seja, não vai ser somente um, não. E nós começamos a ler, né, padre, na última parte ali, isso, que é a sétima taça do sétimo anjo. Eu só queria colocar que a sétima taça, ela de fato inicia a conclusão final do livro. Cristo e os seus vão aniquilando progressivamente todas as forças negativas que corromperam a humanidade. Aparece uma novidade trazida por Cristo. Que novidade é essa? A nova cidade de Jerusalém, iluminada pela presença de Deus e do Cordeiro, e onde os homens viverão à luz de Deus, não vão nem precisar da luz do sol. Parece o paraíso recriado e a humanidade transformada, dando culto a Deus e ao Cordeiro e reinando para sempre. Ou seja, o projeto de Deus, que é dádiva da presença de Cristo, por fim se cumpriu. É o que vão mostrar esses capítulos que agora nós iniciamos. Que são chamados de novos céus e nova terra. Isso mesmo. Vamos lá. Começamos então, retomamos o sétimo anjo, sim, a sétima taça? A sétima taça. 16, de 17 a 21. 17 a 21, isso. Até o 17 a 21, padre? Não. 16 dos versículos 17 ao versículo 21. É o que a gente leu no final agora, o último. O sétimo finalmente espalhou sua taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Terremoto tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia a grande para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado, como chuva de talentos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois o seu flagelo é muito grande. Então, como foi na narrativa do sétimo selo, não sei se vocês estão lembrados, assim também a sétima taça, ela inaugura o desenvolvimento da sessão final, em que se descreve o desenlace final da história. O derramamento da última taça provoca uma série de reações que realizam uma verdadeira convulsão cósmica. Aconteceram relâmpagos, estrondos, trovões e um grande tremor de terra. Olha, isso não é novidade, porque lá no capítulo 8, versículo 5, também aconteceu isso. Também as cidades dos outros povos ficaram destruídas. Diz aí o texto, não é? Haipoleis, ton ethnon, epesan. Também as cidades dos outros povos ficaram destruídas. A passagem ela descreve uma verdadeira desolação, né? Um tremendo castigo que recai especialmente sobre Babilônia. E mesmo assim as pessoas não se convertem. Isso. Blasfemam ainda contra Deus. E os homens blasfemavam contra Deus. Hai e blasfemesesan hoi anthropoi ton theon. O flagelo do granizo simboliza o castigo que Deus envia sobre aqueles que se lhe opõem obstinadamente. Assim, com essa descrição plástica, se inicia a fase final da história da salvação, em que se manifesta a vitória do poder de Deus. E aí ele vai falar, no capítulo 17, versículos de 1 a 18, da grande prostituta. Vamos lá. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate,
cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações. São as impurezas de sua prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que estás admirado? Explicar-te-ei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que carrega. Continua a ler, padre. Pode ler? A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e outro ainda não veio, mas quando vier deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia e não existe mais é ela própria o 8º e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar o seu poder à autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. E continuou: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, contudo, odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua. Comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhes pôs no coração realizar seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então vamos começar parte por parte. Misericórdia. No deserto. É assim Sim. que começa lá, não é? No deserto. Deserto é o proverbial lugar de desolação. Ali, o anjo mostra a João a estranha presença, porque é estranha essa presença, de uma prostituta chamada Grande, Pornês Tesmegalês, infiel à aliança e que adulterou contra Deus. Depois, o símbolo inicial ele se descompõe em outros elementos. A grande prostituta aparece montada sobre uma besta, Therion, ou sobre uma fera, né? Que se transforma na grande cidade da Babilônia, Babilon Remegale. Olha que coisa estranha. Uma prostituta que depois aparece montada em cima de uma fera, que depois se transforma numa grande cidade, que é a cidade de Babilônia. Nós temos aqui, então, 3 emblemas fundamentais. Primeiro, a grande prostituta, Pornês Tesmegalês. O segundo, a besta, Totherion. E terceiro, a grande cidade, Babilon Remegale. Trata-se, em suma, da hostilidade demoníaca contra Deus e a Igreja, que por sua manifesta agressividade toma significados bíblicos diversos. A realidade profunda desses 3 sinais que nós temos aqui, entretanto, torna-se compreensível quando eles são pontuados com a simbologia própria do Apocalipse. E assim, então, a grande prostituta, Pornês Tesmegales, se opõe a quem? Se opõe à esposa, que é a igreja. A besta, Totherion, se opõe a quem? Se opõe ao cordeiro. E a grande cidade, Babilon Remegale, se opõe a quê? Se opõe à Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus. Então são 3 oposições que nós encontramos aqui. E nesse capítulo,
aparece especialmente delineado aqui o simbolismo de uma mulher prostituta. Isto é, este é o símbolo da idolatria, que era usado também pelos profetas do Antigo Testamento. O Apocalipse ele conseguiu descrever duas figuras femininas com funções antagônicas, não sei se vocês perceberam. A esposa do Cordeiro, ou seja, a igreja, e a prostituta, ou seja, a idolatria. A mulher que aparece aqui, ela é uma adúltera. Leva em sua mão uma taça de ouro, poterion rhisium, o ouro. Cor ou metal no Apocalipse é a cor da liturgia, conforme apareceu lá nos capítulos 1 e no capítulo 15. A prostituta, o que ela faz? Ela usurpa e profana esse uso divino, porque o seu cálice, diz o texto, está cheio de abominações e das impurezas das suas fornicações. Ainda assim, ela está vestida com luxo excessivo, púrpura e escarlate, que era o quê? A veste dos imperadores romanos. A veste dos imperadores romanos. Por outro lado, a figura da esposa que aparece no Apocalipse veste o quê? Linho brilhante e puro, que significa o quê? As obras dos santos, que vai ser explicada no capítulo 19, versículo 8. E os santos lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse 7. A grande prostituta, ela parece grotescamente bêbada, Messuzuzan, e embriagada do sangue dos santos. Essuuzan ectes haimatos ton hagion, e sangue dos mártires, ectu haimatos ton martiron. A igreja é a esposa do Cordeiro sacrificado. Mediante esse símbolo feminino levado ao excesso, eu até diria ao excesso da caricatura, e uma caricatura grotesca, o autor ele descreve a prostituição que se manifesta aonde? Na idolatria. A embriaguez, que é o assassinato e o holocausto dos mártires, e a contínua profanação do mais sagrado, concentra por fim tudo quanto se opõe à santidade da igreja. A única esposa mulher do Cordeiro, que é Cristo. Essa aparição é uma aparição cheia de assombro ao vidente, significa que o leitor cristão ele deve seguir questionando-se sobre o mistério e tentar decifrá-lo. O capítulo 17 do Apocalipse fala de 7 montes. Isto. 7 montes e da prostituta que se assenta sobre os mesmos. Isto. E isso, Padre Anderson, é confirmado de certa maneira, não sei se o senhor teve a oportunidade de ver, sim, por uma placa de bronze do ano 71 que se encontra em Roma e que representa a deusa Roma sentada sobre 7 colinas, vestida de amazona e tendo ao lado o rio Tibre e os gêmeos e a loba. No que diz respeito aos 7 soberanos, o autor não está vinculado a uma realidade histórica, mas ao significado do número 7, como ele faz com as cartas enviadas às 7 igrejas. Então isso aí seria a cidade de Roma. Seria a cidade de Roma. Roma é fundada sobre 7 colinas. Sobre 7 colinas, né? Até hoje. Embora... ela é maior do que isso. Muito maior, né? Mas quem vai a Roma se vê, né? Consegue ver as colinas altas, que hoje, pela cidade, talvez sejam imperceptíveis, né? Mas, e aí, padre, tem uma interpretação não católica que falam que essa prostituta é a Igreja Católica. Que essa besta aí, no caso, é o Papa. Mas é uma coisa sem sentido nenhum, né? Para que o Papa ou a Igreja fossem a prostituta ou a besta, bom, primeiro precisaria perguntar, já que são 2 bestas e não uma, né? Então quem é a outra besta, né? Esse é um ponto. E
tanto da prostituta quanto da besta se fala como alguém que é contrário a Cristo. Bem, é um pouco complicado você dizer. Também no passado, alguns diziam que a besta era Lutero, mas nem Lutero e nem o Papa, né? A besta não é isso. Nada do que é religioso pode ser a besta, né? A não ser que falassem contra Deus, mas não é o caso. Isso aqui não vem ao caso, né? Então é uma coisa assim, sem pé e sem cabeça, né? Ok, então, vamos seguir. Só um instantinho. Vamos só continuar com alguns sinais aqui, porque o anjo ele não explica o símbolo da mulher, mas ele explica o símbolo da besta, né? Como nós vimos lá no capítulo 13. Essa expressão ela designa o anticristo. O anticristo. Potência supra-histórica que combate continuamente a Igreja de Cristo. É o Estado totalitário que se materializou na Roma imperial, porém, que continua se perpetuando na história, né? Surge, conhece certo esplendor, por isso que ele usa essa expressão, porém era e já não é, né? En kai uk estin. Ou então caminha para a perdição. Ele usa essa expressão lá, não usa? Caminha para a perdição. Anabainen eis apoleian. Com essas discretas alusões, ele indica uma contraposição entre a eternidade de Deus e de Cristo, como ele disse lá no capítulo 1, e a fragilidade tremenda desse poder corrosivo, que parece até, em certos momentos, ser maior do que Deus. Mas não é, né? E para ensinar que, embora o espírito do mal continue se encarnando em sucessivos personagens e acontecimentos, ele não subsistirá. Era e já não é mais, não é? E aí ele faz uma chamada de atenção à reflexão sapiencial da comunidade. As 7 cabeças são 7 colinas. Hai repta kephalai, repta horon eisin. Uma referência histórica às 7 colinas, onde foi construída a cidade de Roma, como você bem lembrou aí anteriormente, e alusão às montanhas como símbolo bíblico das potências terrestres, da soberba humana que se revela contra Deus. Esse simbolismo aparece no capítulo 51 do livro do profeta Isaías, no capítulo 35 do livro do profeta Ezequiel, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, e no capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. E é também 7 reis, Basileis repta eisin. É uma menção dos 7 imperadores romanos, numa ordem que pode ser seguida a partir de Calígula, até chegar a Domiciano, em cuja época o Apocalipse foi escrito. Porém, nós precisamos ver neles a totalidade do império que se opõe a Deus e, ao mesmo tempo, a índole frágil desse império que caminha irremediavelmente para a sua perdição. Ou seja, são 7 reinos, 7 imperadores que existiram, mas também o 7, por ser simbólico, ou seja, a personificação, né, daquilo que existe de ruim, de mal e que permanece. Mas que ao mesmo tempo é frágil. Sim. Permanece, mas vai cair. Sim. Né? Quando vier o 8º, ele diz lá, que ainda está por vir, ele vai acabar em ruína total. Kai eis apoleian hipage, ou seja, é o fim que se aproxima. Se você só passar o olho, não precisa ler aí, dos versículos 12 a 18, ele narra o combate entre os 10 reis, representantes da besta, isto é, de todo o poder anticristão na história contra o Cordeiro. A contenda deve confirmar quem é o rei, porém não se descreve o combate. Não é uma detalhada ata de guerra que nós temos aqui, o que nós encontramos aqui, mas é a constatação de uma vitória. Vence o Cordeiro. O Cordeiro é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Toarnion Kyrios Kyrion estin kai basileios basileon. Então, com esse título, que o Cordeiro é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Cordeiro assume as funções divinas, que são funções próprias de Deus no Antigo Testamento,
E essa vitória ela possui um caráter anti-imperial, porque Domiciano, o imperador, ele era chamado pelo título de Dominus et Deus Noster, Nosso Senhor e Nosso Deus. Assim era chamado o imperador. Nós temos que lembrar que também os faraós romanos, eles eram tidos como deuses. Portanto, a vitória do Cordeiro indica o quê? A derrota de uma usurpação indevida e a confirmação de uma verdade cristológica. Ou seja, que o Cordeiro é o Senhor absoluto. Só Cristo é o único César, isto é, o único rei para a igreja e para o mundo. E toda essa apresentação dramática de símbolos, ela então deve conduzir a uma profunda atitude sapiencial. Perguntar-se em cada momento quem assume na história essas exigências de absolutez são próprias de Deus e de Cristo e quem é que luta contra a igreja. E atrás dessas instâncias negativas se esconde o quê? Um poder bestial, um poder demoníaco. É preciso ver as raízes obscuras do mal. A metamorfose do mal que não cessa, não é? É uma mulher, depois ele é uma besta, é um dragão, é uma cidade, são os reis deste mundo. No fundo, o poder do maligno, ele se manifesta numa tremenda vitalidade. Porém, a comunidade recebe o consolo, pois comprova o caráter efêmero do mal, frágil do mal, que por isso está convidado a fazer uma confissão de fé. Só Cristo é o Rei, a Ele unicamente se deve, só a Ele a adoração. Né? Lembrando da palavra de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, padre. E aí, se você estiver animado, nós chegamos ao capítulo 18, que é a queda da Babilônia. Capítulo 18, de 1 a 8. Aqui é o castigo da prostituta, né? Foi colocado. E agora também a queda da Babilônia. Mas a prostituta também é Babilônia. A prostituta, ela monta sobre uma fera que é a Babilônia, que depois se transforma numa cidade. Entendeu? Ele disse, ela está montada sobre uma besta, que depois se transforma numa cidade que é a grande Babilônia. Ele faz aqui uma metamorfose, ele faz aqui uma confusão de imagens muito grandes. O que é a Babilônia para o povo judeu? A Babilônia é o símbolo de um poder que se levantou contra Deus, né? E que destruiu o templo, né, de Jerusalém, que levou o povo para o exílio. Ficou 70 anos lá exilado. Exatamente. Isso marcou muito profundamente a história de Israel. Então, a Babilônia é o simbolismo de todo o mal que vem contra o povo de Deus. E João reassume isso, né, no livro do Apocalipse. Com Nabucodonosor. Exatamente, com Nabucodonosor. Mas isso lá no século VI antes de Cristo, né? Uhum. Eles ficaram exilados durante 70 anos. Por volta, isso mesmo, por volta de 70 anos. É o 7, né? Sempre o 7 e os múltiplos do 7. Posso ler então, padre? Claro, vamos lá. É o capítulo todo ou como não, é? Versículos de 1 a 8. A queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa: Caiu, caiu Babilônia, a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque embriagou as nações, com o vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores de terra se enriqueceram, graças ao seu luxo desenfreado. Ouvi então outra voz do céu que dizia: Saí dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, e atingidos pelas suas pragas. Porque seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Devolver-lhe o mesmo que ela pagou. Pagai-lhe o dobro, conforme suas obras. No cálice em que ela misturou, misturai para ela o dobro. O tanto que ela se concedia em glória e luxo, devolver-lhe em tormento e luto. Porque em seu coração dizia: Estou sentada como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei luto.
Por isso suas pragas virão num só dia: morte, luto e fome. E pelo fogo será devorada, porque o Senhor Deus que a julgou é forte. Então veja bem, se no capítulo anterior se anunciava o juízo, aqui tem lugar a execução do juízo. O relato ele se inspira nos oráculos do profeta Jeremias contra a Babilônia, lá no capítulo 50 e 51 do livro do profeta Jeremias. Bem como também no livro do profeta Ezequiel, quando ele fala da destruição de Tiro, nos capítulos 26 a 28. O que João faz? João ele assimila os modelos em que se inspira e ele elabora a sua própria síntese teológica. Chama a nossa atenção aqui a leitura impressionante do conjunto com algumas notas relevantes. Caráter dramático litúrgico, solenidade dos personagens e suas lamentações. A queda da grande cidade se apresenta como um drama religioso, e um drama religioso digno de ser apresentado. Veja lá, uma voz sai do céu, com uma mensagem divina. Caiu a grande Babilônia. Epes em Babilônia remegal. Essa mensagem já apareceu anteriormente. Sim, apareceu também. agora há pouco. Não é isso? Sim. Então a mensagem ela anuncia algo já realizado, pois os verbos estão no passado. Estão no passado. Veio abaixo o orgulho da grande cidade. E essa se tornou o quê? Habitação de demônios, habitação de espíritos imundos e refúgio de animais impuros. É muito parecido com aqui o que ele escreve com o capítulo 13 do profeta Isaías e também o capítulo 4 do livro do profeta Baruque. E se explica o porquê dessa mudança completa. Ele diz: os reis da terra cometeram adultério com ela, e os comerciantes da terra tornaram-se ricos com o seu luxo desmedido. E aqui se condena o comércio, que só busca luxo e ostentação, a arrogância que se confunde também aqui com a injustiça social. E aí outra voz repete a cena do capítulo 18, de 4 a 8. Convida a sair da cidade. Não precisamente em sentido geográfico, mas a não compartilhar do seu modo de vida. Essa saída aparece como uma constante bíblica para o povo de Deus. Abandonar o pecado. Exatamente, né? Exatamente. Sai dela, povo meu, né? Os pecados da grande cidade chegaram ao limite de toda tolerância, como lá em Babel. Estamos lembrados lá, né, da Torre de Babel, recordando o profeta Isaías também no capítulo 46, o Apocalipse ele afirma que ela se coroou a si mesma como uma rainha sentando-se em um trono de autossuficiência. Estou sentada num trono como uma rainha. Não é isso que ela diz lá? Isso. E o que mais que ela diz? Não sou viúva e nunca experimentarei luto. Kathenai basilissa kai herahuk emi kai tecnos muido. Estou sentada num trono como uma rainha, não sou viúva e não hei de conhecer luto. Como assim? Ela fazia da sua opulência e do seu bem-estar a sua única glória, e ela não só rompeu os caminhos da transcendência, como desafiou a justiça e a única glória de Deus. Então, no Apocalipse, só Deus é que está sentado no trono, não é? É isso mesmo? Ele está sentado no meio do trono. Por quê? Porque ele é o único soberano. Aí, depois da queda, vem as lamentações. Se você quiser ler para nós agora os versículos 9 a 24. Então os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilhavam seu luxo chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça de seu incêndio. Prostrados à distância por medo de seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou para o teu julgamento. Os mercadores da terra também choram e enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias, carregamentos de ouro e de prata, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada,
de objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela, cinamomo, perfumes, mirra e incenso, vinho e óleo, flor de farinha de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Os frutos pelos quais tua alma anelava afastaram-se para longe de ti. Tudo o que é luxo e esplendor está perdido para ti, e nunca, nunca mais será encontrado. Os mercadores destes produtos que se enriqueceram graças a ela prostrar-se-ão à distância por medo de seu tormento, e chorando e enlutando-se dirão: Ai, ai, ó grande cidade, vestias linho puro, púrpura e escarlate, e te adornavas com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora, tanta riqueza foi reduzida a nada. Todos os pilotos, navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar se mantiveram à distância, e vendo a fumaça de seu incêndio, gritavam: Quem era semelhante à grande cidade? E atirando pó sobre a cabeça, chorando e se enlutando, gritavam: Ai, ai, ó grande cidade, com tua opulência se enriqueceram todos os que tinham navios do mar, numa hora apenas foi arruinada. Exultai por sua causa, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, pois julgando a Deus nos fez justiça. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra com uma grande mó e atirou ao mar, dizendo: Com tal ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. E o canto de harpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá, e nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. A luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá, porque teus mercadores eram os magnatas da terra, e com tua magia as nações todas foram seduzidas. E nela foi encontrado o sangue dos profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Glória a Deus nas alturas! Seja, como dizia, cai por terra, desgrama. Como dizia Dom Dario, acabou. Acabou. Então, na primeira cena, nos versículos 9 a 24, aparecem 3 grupos representativos, Sim, revelando-se um ao outro, quase com idêntico esquema interpretativo. Choram, se Isso. lamentam com ais doloridos e se mantêm à distância. mercadores da terra, mercadores de produtos e pilotos e navegadores. Acentua-se aqui o caráter dramático, né? É o cântico fúnebre. Aqui nós temos cânticos fúnebres são chamados de elegia, né? Pela queda da grande cidade, como se fosse uma pessoa, né? Uhum. Os reis da terra, Roi Basileis Tesguês, isto é, os centros do poder político, né? Que foram carne e unha com a cidade, no adultério, no prazer compartilhado, formando um compacto sistema político-social, eles contemplam com enorme consternação a fumaça do seu incêndio. Constatam com pânico que o poder da cidade estava edificado sobre falsos fundamentos. Depois, em segundo lugar, os negociantes da terra, Roi Emporoi Tesguês, lamentam no cume dos seus interesses, porque suas mercadorias já não se vendem. É surpreendente a longa oferta de produtos, né? E essa enumeração detalhada, ela vale como uma condenação da sua atividade, inspirada no capítulo 27 do livro do profeta Ezequiel e, historicamente, no comércio de Roma. A cidade está repleta, na verdade, de injustiça social. Presença de marinheiros, Roinaltai, acentua o drama, como no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 27, eles não acreditam no que estão vendo e diziam um ao outro, repetindo o grito idolátrico: onde é que havia uma cidade tão poderosa como essa? Tis homoia te polei te megale. Com mostras até de desespero, eles jogam poeira sobre a cabeça. E aí, em total contraste, se convida os cristãos à alegria, agrupados aqui em 3 grupos, né? Como lá em Apocalipse 12, os céus e os santos, Uranekai Roi Hagioi, os apóstolos,
roi apóstoloi, e os profetas, roi profetai. E a celebração não é em razão da ruína da Babilônia, mas porque a justiça divina foi restabelecida. Deus vos fez justiça ao condená-la. Não é isso que ele diz lá? Hotheos tocrina rimon nex altes. A segunda cena, são os versículos 21 a 24, ela descreve o gesto profético do anjo e a sua explicação, amplificando a conclusão de Jeremias no capítulo 51, se diz que um anjo muito forte levantou uma pedra do tamanho da mó do moinho e atirou-a ao mar. E suas palavras comentam essa ação enfática. A extensa enumeração de detalhes, ela se inspira nos profetas Ezequiel e Jeremias, cessa tudo quanto significa esperança e vida. Então vejam bem, o que ele diz lá? Desaparecerá a música. Música, arpista, flautista, tocador de trombeta. Exatamente. Então vai desaparecer arte. A música, o prazer do trabalho vai desaparecer, né? Que é a arte. A luz que ilumina o descanso da noite vai desaparecer. Não se ouvirá mais a voz do esposo e da esposa, mas só tristeza e o luto da morte. E para além dessa lúgubre descrição, é preciso a gente notar as antíteses com a Nova Jerusalém. Babilônia, com a sua feitiçaria, ela seduziu todas as nações. E com a sua perseguição, ela derramou o sangue dos cristãos. O seu crime, pois, se manifesta provocado misteriosamente por seus verdadeiros agentes, a primeira e a segunda bestas. Essa cidade, ela representa, em primeiro lugar, Roma, capital do império. Porém, o símbolo bíblico se refere a toda cidade secular e autossuficiente, a saber, a toda cidade que construa em seu interior um sistema de consumo e luxo desenfreado, onde não se respeita nem a vida humana. O autor pretende chamar a atenção da comunidade cristã para que essa saiba detectar na história esses centros de poder para não cair na armadilha do brilho presunçoso da sua riqueza e também não participar das suas imoralidades. O mercado. O mercado. Exatamente, bem lembrado. O mercado tá nervoso. É isso aí. O mercado. Esse mercado que muitas vezes, esse capital que muitas vezes é cruel, que exclui tantas pessoas. Exatamente. O lucro pelo lucro, né? Em se buscar cada vez mais para si. As riquezas que Deus oferece à humanidade para que todos possam ter. Mas para que todos possam ter. Como ficam aglomerados na mão de poucas pessoas, então, ou seja, esses egoístas, né? Esse povo fechado em si mesmo, essa Babilônia cai por terra. Vai cair. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Muito bem, padre. Aí agora a gente chega o quê? Agora é só alegria. Agora é só... Você já falou isso. Agora e misturado com um mar de sangue. Não, mas agora acabou. Acabou mesmo. Agora é só alegria. Ai, Cristo Jesus. Só alegria. Você quer... Vamos dizer assim, que agora essa parte final, né, dos capítulos 19 a 22, por exemplo, aqui no capítulo 19, de 1 a 10, é alegria pelo triunfo do bem. Então vamos terminar essa parte aí? Vamos lá. 1 a 10, né? A gente termina então. Depois disso ouvi como um forte rumor de numerosa multidão no céu aclamando. Aleluia! Agora. Finalmente. Finalmente. Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque seus julgamentos são verdadeiros e justos. Sim, ele julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com sua prostituição, e nela vingou o sangue dos seus servos. E acrescentaram, aleluia, dela sobre a fumaça pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram então diante do Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Nisto saiu do trono uma voz convidando, dai louvores ao nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, os pequenos e os grandes. Ouvi depois como que um rumor de uma grande multidão semelhante ao fragor de águas torrenciais
e ao ribombar de fortes trovões, aclamando: Aleluia! Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Alegremo-nos e exultemos. Damos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro resplandecente, pois o linho representa a conduta justa dos santos. A seguir disse-me: escreve: felizes aqueles que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. É a Deus que deve adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então veja bem que esses 10 primeiros versículos dessa parte final, eles realizam uma leitura teológica do que aconteceu no capítulo anterior. Insiste-se novamente na estreita comunhão, bem patente ao longo do livro, entre a igreja terrestre e a igreja celeste. Os santos seguem com atenção a peregrinação dos seus irmãos. O Cordeiro está presente, olhando com a máxima solicitude. Ele tem 7 olhos para olhar o rumo da história. A igreja celeste se apresenta comprometida com a sorte da comunidade cristã, e essa aliança se expressa sobretudo na celebração litúrgica. O relato se apresenta, pois, como uma série de louvores que clarificam para a igreja os desígnios divinos da salvação. Poderosa voz de uma imensa multidão, Phonen Megalen Norlu, composta indistintamente por anjos, igual lá nos capítulos 5 e 7, ou cristãos já vencedores, pelo testemunho cruento da sua fé, eles derramaram o seu sangue, proclama a Deus: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Aleluia, resoteria kai redinamis kai redoxa tu theu remo. É o convite ao louvor, tão marcado nos Salmos, em especial a partir do Salmo 108 em diante, e também no livro de Tobias. Adquire aqui um sentido final, um sentido escatológico e litúrgico, a saber, de celebração cristã que presencializa a salvação futura. Esse aleluia, ele se desenvolve em 3 motivações. Fundamentalmente, o aleluia porque Deus julgou com retidão, conforme a verdade e a justiça. Alethinai kai dikaiai hai crises autu. Segundo, porque condenou as corrupções da grande prostituta. Roti ekrinen ten poterion ten megalen. E terceiro, porque vingou o sangue inocente dos seus servos, como suplicavam com tanta insistência os mártires. Lá no capítulo 6, versículo 10. Está lembrado? Quando é, Senhor, que vais vingar o nosso sangue? Não é? Então, essas 3 expressões, elas são uma clara referência à cidade da Babilônia e resumem todo um mosaico de ânsias que foram sendo mencionadas ao longo do livro. Agora, essas aspirações, elas chegam ao seu momento de feliz cumprimento e a Assembleia Celeste o celebra. O mesmo grupo, pela segunda vez, volta a louvar a Deus, constatando através do sinal da fumaça da destruição, o castigo da grande Babilônia, ruína eterna, devido a um juízo eterno, pois a fumaça do seu incêndio sobe pelos séculos dos séculos. Essa imagem ela foi tomada também da proverbial destruição de Sodoma e Gomorra, lá no livro do Gênesis, capítulo 19, e também da destruição de Edom, lá no livro de Isaías, capítulo 34. E aparece outro grupo aí no versículo 4, o mesmo que apareceu nos capítulos 4 e 5. 7. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos. Que apareceu nos capítulos 4 e 5, no capítulo 7, no capítulo 11, que em atitude de profunda veneração se associa à celebração. Eles representam os 4 ângulos do mundo, isto é,
toda a criação. Assim, a história da criação inteira, ela se une à celebração divina e assente com um solene amém. Né? Não está aí? Amém, aleluia. Amém. E segue repetindo a cadência, fazendo-se a sua perpétua cadência, né? Aleluia, que louva a Deus como Criador, como Pai, como Redentor, louva o Cordeiro. E uma voz que emerge do trono, lá no versículo 5, né? É uma voz divina, ou que fala em nome de Deus, exorta ao louvor do nosso Deus, Ton Theon Remon, aos santos, aqui designados como servos de Deus, Roi Dulo e Altu. Igual lá em Apocalipse 2, 7, depois também no Apocalipse 22, os pequenos e os grandes, Roi Microi, Kai Roi Megaloi, toda a humanidade, pois, está convidada ao louvor de Deus, que se mostrou ao nosso favor. O louvor ele deve ser universal, ele continua não só pela justiça do castigo, mas também pela excelência das obras de Deus. E outra voz de imensa multidão vai adquirindo diversas modificações acústicas, não é? Sublinha sua grandeza misteriosa, a voz dos oceanos remotos ou de tronos, exatamente, de tronos sonoros, igual lá no capítulo 14, repete aleluia. O desígnio de Deus, entretanto, ele adquire o seu alcance mais profundo e positivo. O Evangelho ele é sempre uma boa notícia. E essa se manifestou na imagem de um reino e de umas bodas messiânicas, né? Chegou o tempo das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Otielsen rogamos tu arnio, kai ro guiné, regné, autu retoimazen realten. Nós notamos aqui o caráter mais existencial e corporativo. Alegremo-nos e regozijemo-nos. Hairomen, kai agaliomen. É uma alegria escatológica, né? Como nos Salmos 97 e 117, e também a alegre bem-aventurança que é concedida aos que padecem perseguições por causa de Cristo e são convidados aqui para as núpcias do Cordeiro. E aí, padre, para a gente terminar aqui, já cortando o senhor, a famosa frase que nós repetimos todas as missas, né? A seguir, escreve: felizes os que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. E é bonito. É o que a gente reza toda a missa, exatamente. Né? O padre apresenta a hóstia lá. Isso. Né? Então, para essas núpcias, todos estão convidados. Felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro. Makarioi roi eistendeipnu tu gamu tu arnio que clemenoi. Então, com essa bem-aventurança, se convida para a festa final, para a festa escatológica, e se espera que os convidados respondam com uma digna presença. O linho fino, resplandecente e puro, o linho representa as obras dos santos, né, como foi dito lá no capítulo 14, um assunto também tratado lá em Lucas capítulo 14, ou seja, é uma mensagem de tamanha importância que é preciso confirmar a sua garantia. Isto é verdadeiramente palavra de Deus, não está aí? Isto é verdadeiramente palavra de Deus. Ruta e rologo e alethinoi tu seu eisen. E aí João cai de joelhos. Porém, o anjo lhe dissuade. Só Deus deve ser adorado. Totheo proskineson. As palavras do Apocalipse são inspiradas. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, a saber, Jesus continua dando testemunho da sua palavra mediante o Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, e quem ler esse livro deve converter-se em testemunho de Jesus e continuar o seu testemunho pelo mundo afora. Amém, meu padre? Amém. Amém. É a primeira parte da última parte. A outra é, sem dúvida, a última. A outra será a última. Mais uma então, vez. teremos só mais uma aula, só mais uma parte, para nós concluirmos esse estudo do Apocalipse, que para mim está extraordinário. Eu nunca vi algo no mundo digital, algo tão pormenorizado como nós estamos fazendo versículo por versículo, capítulo por capítulo.
Muito É obrigado isso pelo aí. seu Na conhecimento. próxima, vamos falar da aparição de Cristo e... O reino de 1000 anos. Exatamente. A Jerusalém Celeste. Exatamente. Obrigado, padre. De nada. Até o nosso último episódio.